Então, hoje aqui a minha essência é conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da cultura colaborativa, por uma questão, para mim, bastante fundamental, porque eu me considero um design thinker, alguém que está produzindo inovação, né? Assim, dessa área do design, dos makers, dos resilientes, que de uma certa forma avançaram no conceito da cooperação e entraram numa seara, que é uma seara, na minha perspectiva, bastante desafiadora, que é a seara da promoção de mudança mesmo. Assim. Uma coisa é a gente falar sobre um conceito, a outra coisa é levar esse conceito e, mais ainda, levar soluções a partir desse conceito. Há uma diferença em relação a isso. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, um pouco dessa jornada. Hoje, essencialmente, nós trabalhamos com metodologias ativas, né, dentro das organizações e dentro da escola. Quantos trabalham com organização aqui? Só para eu... bastante gente. E educação, escola? Tá, então eu organizei de uma forma para falar para vocês dois, tá? Para os dois públicos. Depois, no tempo que a gente tem, a gente pode aprofundar. Então, hoje a gente trabalha com essa metodologia, que é o Design Thinking. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês que, na nossa perspectiva, é uma das metodologias mais interessantes para promover mudança. Tá? A gente também trabalha com um conceito chamado Lean Startup, que é o conceito de criação de novos negócios, de modelagem de novos negócios, para empresas que estão iniciando. Tá? A gente tem um trabalho do Scrum. O Scrum é uma metodologia de produtividade, talvez uma das mais incríveis que eu conheço hoje. Todas elas estão falando sobre os modelos de cooperação e os modelos de colaboração. E uma metodologia própria, que é a gestão da singularidade, onde a gente fez um projeto grande para poder explicar que o mundo estava mudando. A gente não trata mais as pessoas como massa, como estatística, trata as pessoas como sujeito. Então, o sujeito tem uma história. Então, vai derrubar frontalmente toda a visão maniqueísta e dicotômica do mundo. Então, assim, é muito mais complexo, é diferente, portanto, nós vamos respeitar esse sujeito e ele vai ser o que ele quer dentro da educação. Vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a essência, aqui, por favor, esse slide é só para mostrar que o que eu vou falar com vocês não é uma ideologia, é meu trabalho. Eu lido com 6, 7 empresas diferentes no mês, fazendo projetos de transformação. E a cultura, para nós, é fundamental. Então, a gente trabalha com grandes, trabalha com as startups e trabalha com gestão pública. Pode parecer que não, a gestão pública, alguns deles estão desenvolvendo projetos incríveis de transformação. Então, que vão impactar todo o processo político do nosso país. Tá? Então, a síntese aqui, para poder ajudar a minha amiga Márcia, da facilitação gráfica, porque a Márcia me conhece. E fala que eu falo muito rápido, então eu estou tentando falar bem devagar, tá certo? Mas eu falo rápido mesmo. Então, a essência com a gente hoje aqui é falar um pouquinho do que eu considero as forças da abundância, 4 forças da abundância. A abundância, na nossa perspectiva, não pode ser só um conceito, ele tem que ser um mecanismo de transformação. Então, eu vou falar sobre essas 4 forças. Opa, desculpa. Vou falar um pouquinho como é que a gente calibra as culturas. Eu lembro que no primeiro dia perguntaram se era, no segundo, com o Luciano Lanes, se era possível fazer transformação de baixo para cima. Vou trazer alguns mecanismos para que a gente possa entender como funciona isso. E o terceiro, falar um pouco de ferramentas, né? Assim, já que nós somos makers, já que a gente está realmente com transformação, mais do que os conceitos, as ideologias, é super importante a gente ter ferramenta para ajudar a educação e as organizações a fazer essa mudança, tá? Então, eu vou mostrar a primeira força, uma das primeiras forças da abundância, que é o modelo mental, o mindset, tá? Porque a abundância, claro, como definição, é fartura, né? Aquilo que que tem grande quantidade. E o contraponto, obviamente, é a escassez. Então, a gente procura sempre falar sobre o mindset, sobre a cultura, mas também falar sobre o mindset, e depois eu agrego outras, né? Gosto de contar essa história aqui do William Kankwamba, que é um cara que mora na África, no Malawi, e era uma região cujo pai dele era agricultor, então vivia da agricultura, como várias pessoas vivem aqui no Brasil, e teve um ano muito específico que teve uma seca, e eles já eram pobres, né, e ficaram na extrema pobreza. E aí o William Kankwamba teve que
pensar para descobrir como poderia ajudar o pai, porque ele não tinha energia elétrica, não tinha água, aquelas coisas que a gente, quando entra 200 quilômetros no Nordeste, conhece muito bem. Eu vivo lá e sei como funciona aquilo. E aí o que acontece é que ele é analfabeto, mas ele sabia que a 10 quilômetros de onde ele morava, tinha uma biblioteca da cidade lá. Então ele foi andando 10 quilômetros, na biblioteca, só que ele não sabia ler. Então ele foi procurar um livro, né, porque a ideia dele era procurar um livro para descobrir como fazia energia. E aí ele encontrou esse livro aqui, ó, que era um livro que, graças a Deus, tinha figurinhas, porque ele não sabia ler. Mas através das ilustrações que tinha no livro, ele começou a projetar a possibilidade de ter energia lá na casa dele, 10 quilômetros, né? Só na ilustração. E aí ele foi, e quando ele descobriu, ele queria fazer, né, um moinho de vento, porque o moinho de vento conseguia energia. Só que ele estava no Malawi, não tinha nada ali, nada. Então essa imagem é muito importante, porque no moinho de vento, ele usava tudo o que tinha ao redor lá. Então tinha ali um carro velho, tinha uma bicicleta velha, e ele foi capturando aquilo, e através das figurinhas foi moldando, do jeito dele, da forma dele, o moinho de vento. Então o moinho de vento tem as pás e tem a bicicleta. Então ele, no primeiro, conta que quando ele montou esse moinho sozinho, as pessoas achavam que ele era louco, o pai dele morreu de vergonha dele, né? Ele não sabia o que fazer, todo mundo caçoava dele, né, dessa questão. E aí ele lá, correndo atrás, né, e através das ilustrações, ele conseguiu, né, fazer a primeira energia solar dali. Né? E daí que todos aqueles amigos deles, que tiravam sarro deles, né, depois do que aconteceu, os caras começavam a fazer fila para ligar o celular. Para ligar o celular que tinha, né? E aí ele faz um projeto justamente para amplificar e para transpor esse conhecimento, né? Colaborar com o conhecimento dele. O Robert Rapé falou muito sobre isso, né? Do conhecimento como uma possibilidade de luz. Então a colaboração foi para a luz, que foi para o desenvolvimento daquela cidade, e isso que ficou tão bacana, que ele foi convidado para o TED para falar sobre isso. Então, se vocês quiserem, tem lá a historinha dele, é uma das histórias do TED mais visualizadas. Não sei se você sabe, paralelo ali está o Ken Robinson, da educação sobre criatividade. Não sei se vocês acompanham. Alguém conhece o TED? Conhece, né? É tranquilo, né? Aliás, o TED é fundamental, né? Então, a minha história sobre isso é para mostrar que, na verdade, a gente tem um modelo de forças onde, independente do ambiente ou da cultura, se você tem um modelo mental de abundância, de busca, de conhecimento, você consegue também produzir. As outras forças, além do modelo e da cultura, são as metodologias, que eu vou tentar mostrar uma, e as tecnologias que eu vou abrir. Porque, inevitavelmente, a gente tem observado as tecnologias como uma grande ferramenta de construção de abundância. Nesse sentido, fazendo um parâmetro aqui, eu queria trazer um livro, não sei se vocês gostam de ler e pesquisar, né? Esse livro é do Peter Diamandis, que é um dos cofundadores de uma universidade em Palo Alto, chamada Universidade da Singularidade. Vale a pena conhecer esses caras, tá? Então, na Universidade da Singularidade, o Peter Diamandis construiu o conceito de abundância, e eu vou trazer a definição dele que eu gosto, né? Que é criar um mundo onde os dias de todos sejam gastos com sonhos e realizações, como vocês estavam fazendo ali atrás, né? Não só em luta pela sobrevivência. Então, a abundância tem um trabalho de você estar focado na construção dos seus sonhos, das suas realizações, ou dos seus próximos para fazer isso. Então, esse é o nosso conceito aqui, para me basear, para a gente poder trabalhar. Dito isto, o que a gente viu no meu dia a dia, o que eu percebo é que você pode fazer um cruzamento entre um mindset de abundância e um mindset de escassez, versus uma cultura de abundância e uma cultura de escassez. Então, quando a gente fala do Kankwamba, ele está aqui, ó. Mesmo no ambiente de escassez,
Ele é um cara que produziu e inovou com muito pouco. Então, isso para nós é uma lição que a gente chama de uma lição de força. No Brasil isso é muito comum, nós temos várias pessoas que são os makers, são os resilientes que conseguem produzir mesmo em ambientes de altíssima diversidade. Os resilientes trabalham dessa forma, tá certo? E aí você tem, imagina um resiliente, um maker, um engajado, numa cultura também de abundância. Então sai aqui o que a gente chama dos inovadores, dos exponenciais. Exponencial é uma palavra muito boa para a gente, né? São os caras que estão criando projetos de crescimento. E a minha palestra é sobre este exemplo aqui, tá certo? Essa é a questão. Não vou falar do resto lá aqui, só por curiosidade. Você tem gente que está em ambiente de altíssima abundância, mas está com um mindset de escassez. Então são os profetas do Apocalipse. Não sei se vocês vê, esses caras que falam mal de tudo. O mundo vai acabar, a coisa vai morrer. E se você fez alguma coisa incrível, alguém vai ser culpado por isso. Assim, é o cara que está sempre vendo, agora tem a inteligência artificial. Não, vai comer você, vai acabar com o seu emprego. Agora a gente vai fazer energia solar. Não, vamos acabar com o sol. Sabe assim, é uma coisa que... Só que, curiosamente, são caras que vivem na abundância. Políticos. Os sistemas organizacionais têm gente muito boa, né? Mas que insiste em criar ambientes e mindset de escassez, tá certo? Então isso nos interessa agora, nos interessa lá em cima. Então por que a gente fez esse projeto de singularidade, né? O que tem a ver com esses caras, com William Kamkwamba? Que nas organizações a gente percebeu que tem um padrão de modus operandi, da mesma forma. Meus amigos da escola, meus amigos da empresa. Vamos imaginar que vocês têm que fazer um projeto muito importante para o departamento de vocês, para a escola de vocês, tá certo? E vocês sabem quem são todos os professores lá da sua escola. Aí quando você fala assim, precisa fazer um projeto muito bom, muito importante, e eu pergunto para você assim, quem é a pessoa que você quer pegar logo, que você sabe que ela é ponta firme e que você confia nela? Aparece na sua cabeça, não aparece aí na sua mente a pessoa? Já pensou quem é, não é verdade? Agora que eu digo assim, quem é da tua escola, da tua organização, tipo assim, o último da lista que você vai chamar? Sabe quem é? Já apareceu aí também. Vocês riem quando eu pergunto isso, é engraçado. Vocês riem, porque você já sabe aquele cara que é complicado, não é verdade? Então o que a gente analisou na singularidade? Você tem o que são os engajados, que é um que a gente sabe que eles são bons, porque eles entregam bem, transmitem essa disposição. Então se você, por exemplo, é um líder na escola, ou se você é um líder na empresa, você fala com o engajado e diz assim, engajado, a gente tem um projeto muito grande, só que a gente precisa entregar o projeto na sexta-feira. Então tem que fazer isto. É importante para a gente poder resolver uma questão fundamental na escola ou na empresa. Posso contar com você? O que o engajado fala? Ele fala, vamos embora, vamos em frente. Aí você fala, posso contar? Ele fala, vai, deixa que eu resolvo. Aí você sai, aí o engajado segunda, passa terça, passa quarta, passa quinta. Na quinta-feira o engajado te liga e fala assim, chefe, missão quase cumprida, só falta a sua assinatura e a assinatura do diretor. Aí você fala assim, meu Deus, você não sabe o que aconteceu, o diretor acabou de sair, foi para o aeroporto, vai para Recife, só volta na terça, a gente não vai conseguir entregar amanhã. O que o engajado fala? Ele fala, chefe, assina que eu já estou sabendo. Eu já vou mandar o nosso motorista para lá, ele vai pegar no aeroporto e vai conseguir. Aí você fala assim, putz, você não fala, você fala um palavrão, né? Mas eu não vou falar, eu vou falar, Virgem Maria, você não sabe o que aconteceu, cara. O nosso motorista acabou de se acidentar, ele não vai conseguir até o aeroporto, a gente não vai conseguir, não vai dar certo. O que o engajado fala? Assina, eu já estou sabendo. Fui eu que salvei ele. Já mandei ele para o hospital, já tem o segundo motoboy, assina. Você fala, vai dar certo? Ele fala, assina. Você assina, dá para o cara vai até o aeroporto. Como ele entrou na sala de embarque, você não tem a mínima noção. Pega a informação e na sexta-feira, tudo lindo, fechado. Você fala, obrigado. Toda noite você reza para ter a equipe inteira assim. Não é verdade? Só que não, há uma diferença entre o engajado e o desengajado, e o não engajado. O não engajado é aquele que trabalha bem,
entra às 8, sai às 5, faz o que você pediu. Mas você precisa de alguma coisa incrível, inovador, rápido. Aí já não é com ele. Você fala assim, não, engajado, hoje é segunda-feira, precisa me entregar um projeto estratégico para sexta, por favor, precisa fazer isso. Dá para fazer? O que o não engajado faz? Como é que ele responde? Vocês conhecem, eu adoro, porque vocês conhecem isso, entendeu? Porque vocês têm uma leitura de inteligência não verbal do rosto, não facial. Então, porque você sabe que quando você pede para este cara, ele que está assim, faz assim. E aí o sinal vem e fala assim, ai meu Deus, passa a segunda, passa a terça, passa a quarta, passa a quinta, só o engajado vai te ligar. Na sexta-feira, dá 10, 12, 14, 15h30, o projeto é às 16. Você liga para ele e fala, e aí cara? Ele responde, e aí? Você fala, projeto cara, projeto, já está pronto. Ele fala, não, fica tranquilo. Só falta a sua assinatura e a assinatura do diretor. Você congela. Você fala assim, o diretor viajou ontem. Aí você expressa. O diretor viajou ontem. Poxa vida. O que ele responde? Entenderam? Né? Entenderam? Ele fala assim, mas você quer que eu saiba disso? Aí você fala, quero, Castro. Quero que você saiba. Mas eu não sou rapaz de saber de tudo. Você fala, tá bom. Primeira coisa que você pensa, devia ter dado para o não engajado. Certo? Segunda, que normalmente tem, neurologicamente falando, começa a te dar uma tremedeira na mão, que dá uma vontade de pegar ele pelo pescoço, mas não faça isso, tá certo? Não pode. Tá? Aí você fala assim, e agora o que a gente faz? Ele fala, deixa comigo. Você fala, o que você vai fazer? Vou esperar o diretor chegar. Você fala, não dá mais. Agora vocês vão me dizer como trabalha o desengajado. Já sabem, né? Não precisa dizer nem saber, né? Eu tenho uns amigos que trabalham, os consultores, falam que o bom desengajado mesmo, desengajado que é bom mesmo, ele já falta na segunda-feira que é para não pegar o projeto, entendeu? Ele já não vem para não pegar o projeto. Esse é dos bons, né? Então, o que a gente percebeu aí, só para conciliar a questão, quer dizer, onde eu estou, né? Eu estou assim, vamos fazer uma grande mudança? Vamos usar as 4 forças? Vamos. Qual a primeira força? A primeira força é o mindset. Esse mindset está incluso a forma como você estratégia, que é a resiliência, e a forma como você produz, se engaja e produz. Então, a produção tem que ser uma produção de valor. Então, o que a gente percebeu? Com todo respeito, não quero criar nenhuma polêmica. Aquela ideia de que todos somos iguais, bacanas, fantásticos, na fenomenologia a gente percebeu que não existe. O que a gente percebeu é que provavelmente vocês aqui, 90% das pessoas que estão aqui, são os engajados, são os resilientes. Mas quando a gente vai lá no campo, a gente percebe que há forças diferenciadas de mindset e de atitude em relação a isso. Então, desse sentido, a gente percebeu que se você quiser fazer uma boa transformação, a gente tem que ajudar as pessoas a passarem do desengajado, do não engajado para o engajado. Porque quem está fazendo grande transformação são esses caras que têm mente de design e são esses caras que estão orientados para realmente resolver problemas. Não somebody love é uma... Somebody love? Sabe o que é somebody love, né? Não somebody love. Somebody love não está fazendo essa história. Então a gente precisa ter realmente gente que está querendo fazer esse trabalho. E por que a questão da produtividade? Porque o estudo mostrou para a gente que os resilientes, os engajados, desculpa, eles, deixa eu contar aqui um exemplo rápido, né? Aqui, o que você estuda? O que a gente estudou? A gente pegou os professores, por exemplo, e a gente pegou os funcionários, no caso aqui, os funcionários que trabalham na área de vendas. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que os engajados que trabalham bem, então, engajado que constrói produtividade de valor, eles conseguem ter um trabalho muito forte de priorização, de organização, de priorização, aí sobra tempo e é daí que eles fazem o trabalho de inovação. Então aqui só para ficar claro o slide aqui para vocês, de todas as tarefas que o engajado tem, aqui em cima, ó, você tem alta relevância, é o verdinho, média relevância e baixa relevância. Então o que a gente percebeu? Um resiliente,
é um cara que organiza na agenda semanal dele tarefas completamente relevantes. Então, olha a diferença de quem produz projetos bons, olha a diferença do não engajado, os amarelinhos, olha a quantidade de verde, e olha a diferença dos desengajados, olha a quantidade de vermelho. Então, o que a gente percebeu é que o resiliente é muito mais produtivo, porque é um ser que tem o alinhamento para aquilo que ele quer, tem a priorização, tem a resiliência e tem a inovação. Então, essa grande força, que é a força do mindset, ela é fundamental. Por quê? Porque o que a gente percebe que de um lado você tem os canquambas, que mesmo no ambiente de escassez, eles estão produzindo, e é disso que a gente precisa. Do outro lado você tem, mesmo numa cultura incrível, você tem gente fazendo muito pouco. Tá? Então essa é uma questão fundamental para a gente. A segunda questão aqui, a carinha do Diamonds, né? A segunda questão é que na segunda força aqui, que eu vou conversar com vocês, é a força tecnológica, né? Porque o Diamonds dizia justamente que essa transformação, esse período de transformação radical, que muitos têm razão, e depois muitos têm medo, que a gente pode conversar aqui, ela, na verdade, ela orienta o mundo para uma boa transformação. Porque é disso que eu quero conversar. De uma das forças que é a tecnologia, que está com capacidade de resolver toda a base da pirâmide de Maslow, só para eu saber se faz sentido para vocês, entendeu? Ou seja, nós estamos resolvendo um problema muito incrível, difícil do mundo, que é essa base. Então, por isso que o Diamonds fala, o C.K. Prahalad também fala, que toda essa transformação, ela está voltada para colaborar com todo esse povo. Por isso que eu não tenho medo do futuro, eu sou um otimista em relação ao futuro. O pai dessa transformação é um cara chamado Ray Kurzweil, que também é da singularidade. Tá? Esse cara mostra para a gente, né, que com a evolução da tecnologia, tão rápida como vocês veem, tá? Ela está criando o que a gente chama de uma curva exponencial aqui. Eu nasci numa curva linear, vocês também. A gente aprendeu a fazer do seguinte: vamos fazer um projeto de 30 dias, vamos dividir por 20, cada dia vai fazendo um pouquinho até chegar lá. Então a gente demora 30 dias para um projeto de 30 dias. Num projeto disruptivo, a grosso modo, o que a gente faz? Os caras conseguiram fazer na metade do tempo. Nossa, então mudou toda a forma de se fazer. Num projeto exponencial, em vez de 30, os caras fazem em 3 dias. Então essa é a grande questão da exponencialidade, é uma mudança muito grande. Agora, usando a tecnologia, e na minha perspectiva, o Lanes também falou do Spinoza, não sei se vocês conhecem o filósofo, né? Acham um dos caras mais fodidos da história aí. É muito importante essa complexidade, ela se assemelha a algo que nós estamos longe, filosoficamente falando. Então, essa complexidade se assemelha à potência da natureza. Olha que interessante. Então, tanto que o Spinoza fala que um ser fraco é um ser que está distante daquilo que ele pode. Aliás, eu acho isso genial, né? Porque o Spinoza, assim como gente boa, não está olhando o ser como um pobre homem. Vocês já perceberam que há uma diferença entre pobre homem e homem pobre? Um homem pobre é um homem que momentaneamente não tem os recursos. Eu sou um homem pobre para milhões de coisas. Agora, quando eu olho alguém como um pobre homem, eu estou olhando ele como um coitado. É toda aquela base dos salvadores da pátria e das coisas. Eles precisam manter você coitado. Coitado é particípio passado do verbo coitar, cuidado. Né? Então, se eu estou olhando você como um cuidado, daí é a minha ansiedade para salvar você. Então, e o Spinoza dizia, todo cara que quer salvar alguém que não precisa, todo cara que quer ajudar alguém que não precisa, está pedindo ajuda. Portanto, é um inseguro, um independente. Então, a linha onde eu estou levando vocês é uma linha para não olhar as pessoas como coitados, para olhar pessoas como homens sem recursos momentaneamente e que precisam se fortalecer. Só que esta força, como mostra o Spinoza, singular, diversa, intensa, abundante, dinâmica, múltipla, desigual, complexa, produtiva, é uma força
grande, de natureza mesmo. E muita gente tem receio dessa força. Mas vamos lá na Spinoza e vamos lá na tecnologia. Porque todos esses caras que eu mostrei para vocês têm um design muito forte dessa questão crucial, que é a questão da singularidade. Vocês já devem ter visto esse quadrinho, né? Que é bem comum, né? O Einstein dizia, né? O Einstein sempre diz, todo indivíduo é um gênio. Tá vendo? Eu não olho ele como pobre, eu olho ele como um gênio. Mas se você julgar um peixe pela habilidade em escalar a árvore, ele passará a vida acreditando ser um imbecil. Entendeu onde a gente está indo? Você entendeu? E aqui o avaliador da aula, ó, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Imagina um elefante escalando a árvore. Essa é a transformação da educação, que a cultura educacional não se interessa. Porque a cultura educacional ainda quer seres massificados. Entendeu? Essa é uma questão forte. Então nós vamos ter um embate em relação a isso, né? Um outro livro que eu indico para vocês é o Kevin Kelly. Então eu estou mostrando aqui as abundâncias, tá? Esse cara é genial, ele está vivo ainda, né? E ele trouxe esse conceito de cognificar, que é algo que está acontecendo, viu gente? Não vai voltar. O que é o cognificar? É a inserção da inteligência artificial, né, em coisas inertes, onde vai revolucionar a nossa forma de trabalhar. Não sei se vocês conhecem um pouco disso, né? Curiosidade aqui, quem tem iPhone? Quem tem iPhone aqui? Beleza, quem tem Samsung? Perfeito, quem tem outros? Legal, também é gente, tudo bem, tudo tranquilo. Serve também, vão incluir, tá tudo certo, tá certo? Vamos conversar aqui entre nós, né? Quem tem o iPhone tem a Siri, não tem? Tem a Siri? Legal. Entre nós, tá certo? Como é que é o seu bate-papo com a Siri? O que você pergunta normalmente para a Siri? A gente diz, Siri, toca a marchinha de carnaval. Siri, toca o beatbox, não é verdade? Tem uns amigos que namoram a Siri, que ficam cantando a Siri. Siri, sai comigo, né? A Siri é toda educada, não sei se já viram, né? A Siri é toda educada, não posso, já tenho um parceiro, é muito legal. Oi? No carnaval ela vai Sapucaí. Então, é isso que a gente gosta, tá certo? Entre nós, quem faz assim, ó, Siri, faz um favor, pega as notas da minha turma na escola, faz uma análise das notas, qualifica as crianças que precisam melhorar e cria um plano de desenvolvimento singular para elas, para que a gente possa aplicar nos próximos 15 dias e elas evoluam nas notas. Alguém faz isso? Não faz. Mas vai fazer. Você entende? Vai fazer. Porque é a junção do mindset com a tecnologia. Nós ainda estamos aqui nesse primeiro nível da inteligência artificial, que é o nível onde a gente quer assistente social como se fosse um robô, para fazer as coisas que a gente quer, tá certo? Mas olha o que está acontecendo este ano, né? Tem como aumentar o som, meu amigo? Esqueci o nome dele. Leon. Você consegue aumentar o som? Oi, peraí que eu me perdi. É o seu som. Ah, você não pôs, né? Você tem como botar o P2 aí? Esquecemos de botar o P2. É coisa fácil, o Leão manja, é só espetar. Está do lado esquerdo, isso. Agora vamos testar para ver se sai. Me avisa quando eu puder, tá, Leão? Isso é um sim? Let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Vai ligar para a Joana, o assistente vai ligar para você para uma manicure. O assistente pessoal vai marcar uma manicure para você. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Entendeu que ele pode programar o desenvolvimento da sua criança em menos de 5 anos? Entendeu com essa questão? Então, onde eu estou? Né? Primeiro eu estou falando das 4 grandes forças. A força do mindset. Disse para vocês, eu posso ter um mindset de abundância, que mesmo num ambiente de escassez eu posso ser resiliente, ou posso ter um mindset de inovação, de exponencialidade, que junta essa cultura rica em tecnologia, que faz com que a gente possa evoluir de uma maneira muito bacana, muito forte e muito real. Este aqui é o Atala, tive a oportunidade de conhecer ele. Esse médico, ele já está imprimindo esse rim aqui, ó. É um rim artificial. Ele é impresso numa impressora 3D. Ele é impresso nessa impressora com material orgânico e não orgânico e com o seu DNA. Não sei se você sabe, quem faz transplante tem que tomar remédio anti-rejeição. Então, todo dia ele tem que tomar remédio. Nesse transplante, o organismo reconhece você. Então, acabou o problema do perigo, coitado vai ser do cara que fabrica os remédios, porque não vai mais precisar, você entende? Não é? Bacana, não é? Agora, sem sacanagem, mas assim, imagina, eu fui para lá, para o Vale do Silício, quando você volta um pouquinho triste, assim, sabe? Porque aqui você vê os caras usando impressora 3D para fazer bichinho, borrachinha, e os caras já estão imprimindo pele, imprimindo órgão, imprimindo prótese, é uma coisa fantástica. Segunda coisa que a gente tem falado muito é sobre esses pequenos gênios, assim, né, novos, de 13 anos, que já estão criando energia limpa, num valor 2 vezes mais barato do que a gente usa com energia elétrica. Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem também, desculpa, na China, a China é um dos maiores promotores de energia, né? Os caras já estão fazendo rodovia solar. Então isso vai ter um impacto muito grande. Já acabou 1 hora de trabalho, eu falei já 50 minutos? Eu já falei 50 minutos? Tá bom. Então, o que a gente percebeu? Né? Esses caras estão fazendo o pássimo da energia, vai ser uma das questões mais incríveis que você vai ver nos próximos 5 anos. Ou seja, nós somos, pela primeira vez na história, nós temos engenharia, tecnologia para captar a energia do sol. Claro, você já viu, então vou botar as placas solar. Mas isso não vai só alimentar a sua casa. Ao alimentar a sua casa, ela vai gerar energia excedente. E essa energia excedente você vai poder vender. Na China já está acontecendo isso, entendeu? Olha, então entendeu a abundância? Essa própria energia solar da tua casa vai, se você quiser, botar o combustível do seu carro. E essa própria energia da tua casa vai fazer o seu próprio Wi-Fi. Então você não vai precisar do Wi-Fi da Starbucks para trabalhar, entendeu? Ou seja, é uma mudança drástica nesse sentido, tá? Essa outra questão aqui no Brasil, nós já somos estamos em 10º lugar na produção de energia. Nos próximos 5 anos, essa energia solar vai valer metade do que a gente gasta com energia elétrica. Então, aqui, só para finalizar, a questão da abundância. Este menino aqui, ele criou um sistema para detectar Alzheimer 10 anos antes que ele aconteça. Então, dá para dizer que nós vamos ter problema no futuro? Esse aqui é brasileiro, ó. Se você quiser, você pode até cooperar. As crianças que não têm prótese, essa empresa aqui no Brasil cria a prótese, singulariza a prótese e leva a prótese lá para a criança. Aqui mesmo? Aqui pode ser. Então tá certo. Vamos aqui, rapaz. Um presente pra você aí. E um abraço do Thiago. Vamos ver. Um abraço não para agradecer. Ele nem dormiu essa noite, ele não dormiu essa noite, Thiago. Ah, meu Deus. Deixa eu ajudar aqui.
Deixa eu ver. Não tem preço. Não tem aqui. Agora tem que apertar um pouquinho mais. É que tem que botar os calços ainda, a gente vai botar aqui. Mexe aí. Pode ir. Eita! A felicidade do moleque, né? O moleque tá lá feliz da vida. Tá? Então, eu vou mexer um pouquinho na minha palestra para não atrasar, tá? Mas eu quero fechar essa parte só mostrando uma das questões mais legais, que se você gostar disso, é um conceito do Kevin Kelly chamado Centauro, que é a potência da colaboração. O que significa? Significa o melhor da inteligência humana, e talvez essa seja a provocação do nosso mindset, com o melhor da inteligência artificial. Isso foi desenvolvido lá na época dos Kasparov, dos enxadristas, né? E esses caras são fantásticos, né? Então, quando o Deep Blue ganhou do Kasparov, ele não ficou chateado, teve depressão, nada. Ele fez uma coisa fundamental, ele foi aprender com a máquina. Tem um filme lindo, não sei se vocês já viram um filme chamado Estrelas Além do Tempo. Vocês viram esse filme? Assim, lição de prazer de casa, lê o filme. Eu vou fazer um corte de uma passagem, foi quando, no filme, né, a IBM põe o computador lá e fala para as negras matemáticas, vocês estão fora. Os matemáticos não vai precisar, porque o computador vai fazer tudo. Era uma grande mentira. E tem uma protagonista que, em vez de ficar com medo, ela vai lá e estuda sobre a máquina. E ela vira a primeira supervisora negra, porque aprendeu com a máquina, em vez de ficar com medo da máquina. Entendeu? Então, essa é a nossa geração. A geração que está indo para um mundo onde, em vez de lutar com a máquina, nós vamos aprender com a máquina. Mas, mais uma vez, a gente só vai aprender se você tiver uma mente de abundância. Você entende? Se você tiver o que o Robert Rappé falou lá, tiver coragem para conseguir fazer essa história. Porque o que a gente sabe de todo esse trabalho, esse é o Kevin Kelly, a carinha dele, né? Se a inteligência artificial pode ajudar você a ser o melhor enxadrista, pode ajudar você a ser o melhor professor. Pode ajudar você a ser melhor um médico. Pode ajudar tudo. Então, de novo, o que a gente está chamando de colaboração aqui é sistema com sistema. Está muito louco isso? Ou não? Faz sentido isso? Alguém assistiu Sense 8? Alguém conhece esse? Alguém conhece? Então, tem uma... desculpa. Quem conhece Harari também, que escreveu o Homo Sapiens, o Homo Deus? Né? Então, se você pegar o trabalho dele, agora eu estou lendo o último livro dele, 21 lições. Né? Esse cara é o bicho, assim, tipo, esse cara é foda. Né? E aí, agora ele está falando sobre uma das questões que eu achava que ninguém ia falar, e ele teve a coragem de falar, que ele diz o seguinte, e tem outros autores também que dizem o seguinte: para que brigar com a máquina? Se a máquina foi inventada pela inteligência humana. Então há uma linha de raciocínio que mostra que, na verdade, o ser, ao perceber que não consegue desenvolver mais do que o seu corpo pode, somos nós, ele inventa as ferramentas. E ao inventar as ferramentas vão crescendo e se ganhando complexidade de tal forma para uma finalidade futura, que é ganhar competência neste mundo complexo para depois ser internalizada no ser de novo. Parece história de Sense 8, mas o que ele está dizendo é que, como nós não conseguimos desenvolver, a gente cria uma ferramenta para que depois o celular volte, porque não tenha dúvida que o celular vai estar incorporado na gente, você não tenha dúvida disso. Eu já trabalho em empresas que trabalham com nanotecnologia. No FICO de 2026, gravem aí, no FICO de 2026, quando o Fábio fazer a abertura, você vai estar sentado aqui. Quando o Fábio fizer a abertura, quando ele acabou, você vai fazer assim, vai apertar no cotovelo, e a gravação já foi para o cérebro, porque já tem um nanochip que já fez a gravação. Anota, daqui a 6 anos você vai lembrar do Edu, porque isso vai ser completamente simples. Metade está com medo, metade não está acreditando.
Me dá um segundo que eu vou finalizar aqui, tá? Vou pedir 10 minutos e eu finalizo, tá? Que eu só vou falar eu vou deixar de falar da metodologia, eu vou falar só da cultura, que é fundamental, né? Porque eu queria muito falar com vocês sobre o como, porque é isso que me interessa muito, o como. Porque eu acho que nesses últimos 20 anos eu já vi bastante do conceito, do o quê e do porquê, mas eu estou vendo pouco como. Então, para mim, eu queria mostrar 3 questões fundamentais sobre o como. A nossa cultura não vai para frente porque ela é uma cultura centralizadora, onde a gente tem um índice de IDP, significa índice de distância do poder. Esse cara chama Hofstede, que está no livro do Lannes. Cadê o Lannes? O Lannes tem um livro, e está aqui, né? E o Lannes também fala do Hofstede. O que ela está dizendo? Uma cultura que vai se transformar, ela sai de centralizada para descentralizada. O que significa que a gente está descentralizando o poder para a ponta. Nos Estados Unidos isso é simples. Em Dubai que eu fui é simples. No Brasil nem tanto. O que você acha? Porque quem quer poder, quer poder. E quando você descentraliza, significa que você precisa dar autonomia estratégica para ele. Mas no Brasil, quando você dá autonomia para alguém, ele fica feliz, porque daí ele quer fazer o que ele acha que é, não o que deve ser feito. Então nós temos um problema sério de maturidade. Entendeu? Não sei se vocês vêm acompanhando nas organizações, você vê, o povo quer horário flexível, jornada livre, puff, ambiente colorido. O povo quer tudo. Entendeu? Ele quer tudo. Ele entrou 6 meses e já está se perguntando como é o plano de carreira para ser o presidente. E ele se pergunta por que ele não ganha como presidente. E a resposta é simples. Porque ele não entrega como presidente. Entendeu? Então o que você tem? Cuidado, olha isso. A gente tem uma ideia da tirania das empresas, né, dos caras que só querem fazer obedecer. Nós estamos vivendo uma coisa estranhíssima, não generalizada, mas muito forte. Você deu tudo que você tinha que dar para o cara trabalhar e ele não está produzindo, porque ele não tem responsabilidade, maturidade. Entendeu? Então é isso que nós vamos precisar trabalhar. E aí, claro, uma cultura pobre em produção vai ser uma cultura rica em inovação. Então por que a cultura é forte? Quanto mais... eu fui lá na Netflix, né? Gosto demais, deixa eu passar isso aqui, deixa eu mostrar os exemplos que fica mais fácil. Essa aqui é a Pat McCord, agora, no ano passado ela era diretora de recursos humanos da Netflix. Eu fui lá, é uma coisa, um sonho de consumo, mas eu vou explicar a questão bem simples. Lá tem um conceito que chama responsabilidade e liberdade, são 2 coisas. Então, por exemplo, eu digo, como é seu nome? Eu digo para a Rô. A Rô eu sou chefe da Rô, tá certo? Na Netflix. Aí eu digo assim, Rô, tu tem que fazer um projeto de 1 mês. Tu tem que voltar aqui com um projeto incrível. 1 mês. Pode ser? A Rô diz assim, claro, beleza. Só que eu me conheço, eu sei como eu produzo bem, eu sei onde eu produzo bem. Aí eu falo, onde? Eu vou produzir bem na praia, tomando caipirinha, com o meu computador na mão. Tudo bem? O que a chefe da Netflix diz para a Rô? Beleza, nego. Vai embora. Tá certo? Chega amanhã e diz assim, chefe, eu fui numa palestra do Edu e eu descobri que eu produzo bem pescando. 1 semana. Tudo bem? E vê o que ela diz. Mas o que tem lá? O que tem lá? Lá tem liberdade com responsabilidade. Você vai dizer, vai embora. Só que quando tu voltar, tu vai trazer o melhor projeto. Não é o meia boca, não é o quase está pronto, não é o olha, não deu certo. Entendeu a questão? Eles dizem isso que eu acho genial, né? Porque lá não é uma cultura paternalista.
A gente está afim de atrair só adultos que não querem ser tratados como bebê. Sabe o que significa isso, né? Não sei se vocês conhecem uma... Você tem algum sobrinho que joga um jogo chamado LOL? Vocês já viram falar isso? League of Legends? Levanta a mão só para eu saber, assim. Aqui, essa galera, não é? Vocês jogam? Jogam ou não? Jogava, né? Ficava umas 14 horas jogando, né? Não? Com os amigos, né? Assim, é uma febre aquilo, né? E eu fui lá na The Riot Games, que fica lá em Los Angeles. É maravilhoso. Sabe o que tem lá? A política deles, a cultura deles? Férias permanentes. Se você quiser tirar férias, vai, tira férias. Você fala assim, mas espera aí, quanto? Posso ficar uns 6 meses? Pode, tira férias. Lá tem mentoria para você, completa. Lá tem uma coisa que eu me assustei, mas eu entendi. Por exemplo, sabe o que é onboarding? Sabe o que é onboarding? É admissão. Você faz a admissão. A admissão aqui no Brasil, assim, você passa um dia fazendo só coisas legais, para parecer que a empresa é legal. Você faz um monte de coisa legal, assim, bexiga, vôlei, brigadeiro, são coisas legais, para parecer que é legal. Aí quando você entra na empresa, você não tem crachá, você não consegue acessar sua senha, aí você tem um monte de problema na empresa, né? Mas no primeiro dia é legal. Sabe, o onboard lá é feito online, em 2 horas. Você fala, mentira. Sabe o curso de venda deles, dos 35 principais produtos? 4 horas, online. Você fala, mentira, não dá certo. Por que dá certo? Porque quando ele, cara, vai para o ambiente de trabalho e tem um problema, ele levanta a mão. E em 30 segundos alguém aparece para ajudar. Essa é a força da colaboração. Eu vou finalizar com o paralelo com a nossa educação. A nossa educação também está sofrendo um processo de transformação. Nós ainda temos excesso de aula expositiva, cronograma apertado. Se você quiser botar alguma coisa, vai ser difícil, porque você tem que cumprir a grade curricular. A porra da grade curricular. É um modelo passivo de ensino-aprendizagem. Tem progressão lacunada, o cara não é bom, mas a gente passa ele. E aí ele não vai conseguir depois lá na frente. É transmissão de informação, a estrutura está centralizada e é uma educação descontrolada. Agora já melhorou muito, né? E é um baixo nível de interação. A nossa transformação está sendo essa. Também com as forças da abundância. Onde o que a gente vai ter? A gente vai ter um trabalho onde o protagonista é realmente o aluno. Essa é a verdadeira transformação que a gente tem e que está sendo realmente desafiadora e que a gente precisa, né, dessa cultura de colaboração. Deixa eu botar aqui para facilitar. Ele é o aprendiz. A aprendizagem é singularizada. O modelo é um modelo ativo. A gente tem as metodologias, vocês sabem disso. O professor é um mediador. Agora, imagina uma cultura colaborativa. Não tem outro jeito, se a gente quiser fazer uma mudança lá na sua organização. Provavelmente nas escolas que vocês estão, que eu vi aqui os projetos lindos de cooperação aqui, eu já passei por isso. É um sentimento forte, porque você está tentando fazer um monte de coisa legal, não é? Aí você faz lá a sua cooperação ali, e fica um monte de professor invejando você, falando mal de você, porque você não está trabalhando, só está brincando, não é? Porque então você não sofre só a pressão dos alunos que não estão afim, você sofre a pressão da cultura, que pouco entende o que você está fazendo. E muitas vezes também não tem argumento bom para desenvolver isso, né? Mas, ó, essa aqui é o Draper, Tim Draper, um dos caras mais incríveis que a gente tem lá no Vale do Silício. Ele tem uma universidade que é só empreendedorismo. Não tem aula. Você foi jogado para se desenvolver. E eu tive a minha maior paixão, e vou terminar aqui, é com o Peter Durmashkin. Esse é um cara do MIT. Eu tive a oportunidade de palestrar com ele. Ele veio para o Brasil mostrar para a gente os 15 anos já de metodologia de aprendizagem. Lá no MIT, em ciência, né, não tem mais conteúdo. Os caras só trabalham com metodologia de aprendizagem ativa. Só trabalham com isso. Imagina que o cara que entra lá no MIT em ciências, ele passa aos 4 anos, 10 mil horas resolvendo problemas. Agora pergunta, né? Enquanto a gente na aula passa 4 anos sendo entuchado com informação que não tem interesse nenhum, depois sai de lá e não sabe como conseguir um emprego,
O que acontece com alguém que passa 4.000 horas resolvendo o problema? Como é que você acha que esse cara sai de lá? Mordendo a trave. Complexidade para ele não existe medo. Por quê? Porque ele entendeu o mundo. Ele entendeu o mundo. Não é à toa que o Fórum Econômico botou lá como competência fundamental para 2020, resolução de problemas complexos. Não é à toa. Então, essa transformação está envolvendo, né, o que a gente está chamando de a mente de abundância, as tecnologias que eu já mostrei para vocês aí, a metodologia que fica para outro dia, mas uma cultura. Essa cultura está sendo provocada na educação. Depois vocês perguntam mais. Mas onde eu tenho visto o maior desafio, a gente conhece pedagogia, não conhece? A gente conhece andragogia. Entre nós aqui, tá? Quem conhece eutagogia? Levanta o braço, assim, só para a gente ver. Essa é uma grande transformação que está acontecendo. Porque o que a gente percebe? Na pedagogia, o conteúdo é definido por quem? O que você vai aprender é definido pela escola, pelo professor. E como você vai aprender também é definido pelo professor. Na andragogia melhora. Eu dou aula de MBA, né? Na FGV lá, que é uma piada, né? Porque vamos supor que você quer fazer, nada contra o FGV, nada contra, mas o modelo, observa o modelo. Eu preciso aprender, eu vou e quero aprender sobre metodologias ativas. Legal. Aí quando eu entro lá, eu descubro que metodologias ativas está no 3º semestre. Entendeu? Eu não posso chegar e dizer, quero aprender agora. Não, ela vai dizer, não, negão, tu vai aprender lá na frente. E você fica louco, porque quando você quer aprender, você quer aplicar. E quando chega na aula, 3 semestres depois, vem um professor que leu 5 livros e te conta, metodologia, a importância da metodologia. Aí você pergunta assim, para, me explica como. Ele fala, não, mas aí é consultoria, é outra coisa. E você paga uma MBA para não saber o que é. Porque ela não foi desenvolvida para eutagogia, ela foi desenvolvida para andragogia. Essa é a transformação. Ou seja, na eutagogia, na aprendizagem singular, quem define sou eu. Não faz sentido você definir o que você quer aprender, não faz sentido isso. Não faz você definir como você fazer. Agora, só não faz sentido se você acha que o aluno é um coitado, e não um ser forte, potente, que pode desenvolver os seus processos, né? Então, o que a gente tem visto? A modalidade de aprendizagem, na pedagogia é a mesma para todas, você sabe. Na andragogia tem uma pequena diversidade. Na eutagogia, ela é sistêmica, porque ela tem a ver com o contexto. Ela tem que buscar o contexto. Pergunta, como nós vamos nos preparar para uma cultura de abundância, junto com uma mente que vai criar, inovar num mundo de extrema complexidade. Então eu vou terminar com 2 slides, um vídeo. Aí eu faço assim, vocês batem palma e a gente continua um pouquinho mais, tá bom? Deixa lá, deixa só mudar, porque eu também não quero atrasar o trabalho de vocês aqui. Então, a minha provocação em relação a esses 2 slides finais tem a ver na verdade pode ser, não é 2 mesmo, com a questão fundamental que a gente tem visto para a mudança, porque eu falei de como, né? Este é o como que eu estudei, que vocês podem estudar, que é um projeto no Google chamado Aristóteles, onde ele mostra como é que se faz uma transformação com altíssima colaboração. O princípio de tudo isso é o que a gente chama... de vez em quando o princípio é a confiança e a autorresponsabilização. Porque há uma diferença lá, que eu acho ali no Brasil as pessoas ficam ofendidas com isso. Mas eu vou contar para vocês que eu sei que vocês não vão ficar ofendidos, tá bom? Então o conceito deles de colaborar não é dar dinheiro para o outro. Colaborar não é fazer o trabalho do outro, que nem a gente aprendeu a fazer trabalho em grupo. Lembra quando você fazia trabalho em grupo?
Lembra que você fazia tudo, tinha sempre uns 2 somebody loves? Lembra isso? Ah, lembrou. Ele riu, ele foi embora, ele não fazia o trabalho. Né? Então, não é dar dinheiro para o outro, não é trabalhar para o outro e não é assumir as consequências do outro. Aqui a gente tem uma pequena confusão em relação a isso, porque a gente gosta do coitadinho. Tá? Então, o que é? Lá está bem esclarecido, é você poder dar as suas ideias e você poder expressar as congruências que você está vendo. Isso assim eu acho genial. É só anotar, Projeto Aristóteles, procura no Google, o Google te dá isso, tá bom? É realmente uma das questões, acho que para a gente da cooperação, é um dos exemplos organizacionais mais incríveis que a gente tem. Segundo, você pode questionar a autoridade, não pela questão do poder, mas é pela questão da coerência da estratégia. Aqui a gente tem autoridades que são também somebody loves. E muitas vezes a gente não pode dizer. No Banco do Brasil isso era muito comum, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil, não sei se vocês passaram por isso. Meu chefe trabalhava no 18º andar, e eu trabalhava na ralela. Quando meu chefe tinha um problema comigo, ele discava, falava assim, Edu, sobe aqui rápido. Aí você subia, ele falava assim, tu está com um problema no seu relatório, na página 33, resolve agora, porque a gente precisa entregar para o cliente. Eu falava, beleza, tranquilo, tchau. E quando era o contrário? Você já descobriu um problema com o teu chefe? Você já descobriu que o seu chefe tem um problema? Como é que você diz isso para ele? Você fala assim, chefe, desce aqui já. Seguinte, negão, tu tá com um problema no seu relatório na página 33, tu vai resolver agora, porque precisa entregar para o cliente, vaza, volta quando estiver pronto. É assim que a gente fala com ele, não é? Não é assim? Não, a gente usa uma série de mitigações. Aquilo, lembra que eu te falei no IDP, Índice de Distância do Poder? Quanto maior esse índice hierarquizado, mais a nossa dificuldade de comunicação. Nós somos bundões, então a gente diz assim, chefe, estamos com um problema. Tem 50 relatórios aqui. Nós vamos dar uma olhada e quem sabe, a hora que o senhor tiver um tempo, não estou dizendo que é o senhor, talvez tenha uma olhada nos seus 3 relatórios que estão aí. Passou um mês, nada aconteceu. Aí você fala, chefe, nós já olhamos os 47 relatórios e não encontramos nada. Só faltam 3. São aqueles que estão na sua mesa e a hora que você tiver um tempo, o terceiro de baixo para cima, dá uma olhada lá, que está errado. Né? Quanto mais o IDP, mais a minha dificuldade de eu questionar o chefe. Faz sentido isso? Você já teve vontade de dizer coisas para o teu chefe? Não no desabafo, assim, está errado essa estratégia. E como é? É fácil. Então, quanto mais horizontal uma cultura, maior essa facilidade. Lá no Google, se você perceber que tem algo errado, você pode dizer. Tudo bem? Por quê? Porque se você conserta rápido, sabe a ideia? Alguém falou aqui. No Vale do Silício tem esse mantra, né? Erre rápido, conserte rápido. É isso, é porque você consegue fazer... Não existe... Eu conheci um cara lá no Vale do Silício, ele chama Knapp. Ele escreveu um livro chamado Sprint, que é uma metodologia de design thinking. Os caras estão fazendo criação de modelos de negócio em 5 dias, gente. Não dá para perder tempo. Agora, na segunda versão, são em 4 dias. Parece uma loucura. Mas é por quê? Porque é uma comunicação extremamente informal, mas focada naquilo que realmente importa. Então, se você realmente tem esse modelo, o que acontece? Você tem uma colaboração com confiança e com accountability. Entendeu? Ninguém passa a mão e ninguém protege os caras que são de baixa performance. Tá? Pronto, era isso. Então, se você lembrar a definição do Herbert Simon, que eu gosto muito, assim, que a gente possa ser designers dessa nova geração. Né? Não pessoas que só levem o conceito, mas pessoas que promovam a transformação com força, com consciência e com as armas da abundância que agora a gente conhece. Tá? Um vídeo para terminar. Okay, right, I'm going to try and replicate this here. We're off to a great start.
você é uma artista, I tend to kind of just avoid doing sketching and writing now because it's not really worth it if you get something like that. que não consegue mais Anything you desenhar. could do that would just make my hand do what I want it to do and to be able to sign my name would be an incredible thing. Essa chinesa, ela é uma designer da How do we Microsoft. even just begin to help her overcome this particular symptom of her tremors Da and helping empatia. her be able to regain her writing ability, her drawing ability? Para descobrir como consegue colaborar para construir uma ferramenta para melhorar a vida da artista. I personally think that what this is doing is it's short-circuiting whatever feedback loop there is between the brain and the hand that causes the tremors. So the idea is if you are distracted by the vibration, are you able to write better? I don't know. It's affecting something. I don't quite know what's happening. I'm on something, right? I'm on something. Um mindset de abundância, um conhecimento tecnológico, uma cultura que permite a inovação e uma metodologia, no caso de design thinking. Ela cria um produto e desenha um protótipo. O protótipo está sendo testado agora. Então, eu acho que eu queria mostrar para vocês essas 4 forças da abundância. Ou seja, a gente tem mindset, a gente tem cultura, a gente tem metodologia e a gente tem tecnologia. Não tem desculpa para a gente não fazer um mundo melhor. Como nós somos diferenciados, porque nós somos resilientes, nós não somos os promotores do medo, nós não somos homens de poder que querem manter as pessoas ignorantes, nós somos pessoas que querem realmente fazer o melhor nesse mundo. E esse mundo não é feito só com a transmissão de conceito, e sim com a transformação das pessoas, literalmente, pela sua forma de vida. E não dá para fazer isso sentado só dizendo o que as pessoas têm que fazer. Tem que ir lá, tem que se engajar, tem que trabalhar, tem que se envolver, como o nosso grande mestre já disse, né? Vai lá, faz o trabalho, se engaja, não fica de fora, arregaça a manga, desenvolva e vai em frente, tá bom? Beijo no coração, muito obrigado. Obrigado, gente. Hello. Agradecer o Edu. Obrigado, gente. Obrigado. Pode sentar, pode sentar. O Edu sempre com as inspirações e nos inquietando.